Fala aí, galerinha do sexto C, tudo bem com vocês? Aqui é o professor JR e eu queria dar aqui uma reforçada para vocês no uso lá do transferidor, o nosso instrumento de medida de ângulos, né? Lá nas nossas últimas aulas, então estávamos estudando os ângulos, né? Como é que classificávamos aqueles ângulos. Então aqui vou mostrar para vocês hoje como é que nós fazemos uso, né, desse transferidor. Então, nosso assunto aqui, ó, medidas de ângulos. Medidas de ângulos. Muito bem. Vamos imaginar que nós vamos aqui construir uma semirreta que vai partir do ponto A. Então a minha semirreta parte aqui desse ponto A. Essa semirreta, eu vou usar aqui a minha régua, partindo aqui desse ponto A, ela vai se prolongar, né, aqui para o lado direito. Está aqui a minha semirreta. E vamos aqui marcar um ponto que seja o ponto B. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui melhor onde é que está esse ponto B. Tá aí, a minha semirreta, né? Notem que o tamanho desse segmento de reta AB está representado aqui. Segmento AB. Digamos que essa reta seja uma reta R. Eu quero construir agora uma reta S, ou uma semirreta S, que vai perfazer um ângulo de 30 graus com relação à nossa semirreta R. Então, como que eu faço? Eu vou pegar o meu transferidor. Está aqui o meu transferidor. Então, note que meu transferidor é um transferidor do tipo semicírculo, né? Ele vai medir aqui de 0 a 180 graus. Então, ele tem uma medida aqui que parte de 0. E as aberturas vão chegar até o nosso ângulo raso de 180 graus. Eu vou pegar aqui o centro do meu transferidor, esse ponto central, e vou colocar exatamente em cima do ponto A. Para que eu faça o ajuste aqui perfeito, eu vou fazer um pequeno prolongamento dessa semirreta, que parte aqui do ponto A, para o lado esquerdo. Só para vocês verem que eu vou deixar a linha do meu transferidor bem ajustada para centralizá-lo. Agora eu faço o quê? Coloco aqui o centro do meu transferidor, ajustando com a linha horizontal no ponto A. E eu vou medir 30 graus para poder fazer a abertura do meu ângulo. Vejam, pessoal, o meu transferidor parte do 0 e chega até os 180, no ângulo raso de abertura, né? Para eu marcar 30 graus, e usando essa escala que eu tenho no transferidor, eu vou pensar no seguinte: bom, eu vou marcar no número que corresponde a 180 menos 30. Portanto, eu vou chegar aqui em 150, com relação à abertura no ponto B. Então, eu vou fazer um pontinho aqui em 150, porque todo esse arco que está aqui, resultante, complementar, corresponde a 30 graus. 180 menos 30. Marquei o meu pontinho, que vai ser meu ponto C. Tiro o meu transferidor e vou ligar os pontos A e C com a minha reguinha. Então, está aqui, ponto A até o ponto C. A minha reta, semirreta na verdade, né? Que vai corresponder ao segmento AC. Está representado aqui. E percebam então que a minha medida deste ângulo interno, que eu posso chamar de ângulo Azinho, vai ser igual a 30 graus. Uma outra forma de representar esse ângulo seria um ângulo CAB. E eu coloco aqui
um circunflexo indicando que o ângulo está se formando no ponto A. Muito tranquilo, né? Um outro exemplo de uso aqui do nosso transferidor. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Digamos que eu queira construir, então, um ângulo de 120 graus. Um ângulo de 120 graus entre duas semirretas. Então vamos fazer o nosso exemplo aqui, né? Vamos marcar aqui o nosso ponto A. Aqui está o ponto A. Com a minha semirreta partindo do ponto A, eu vou fazer agora aqui para o lado esquerdo essa semirreta, chegando até aqui. E aqui eu terei o meu ponto B. Muito bem. Como que eu vou construir um ângulo de 120 graus para a nossa outra semirreta? Eu vou fazer um prolongamento aqui à direita para poder posicionar o meu transferidor de maneira correta. Então, vou colocar aqui meu transferidor, medindo aqui o centro dele no ponto A, ajustando aqui na minha horizontal, vou procurar 120 graus. Então, eu vou procurar aqui no transferidor 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Marco um pontinho aqui, que vai ser o meu ponto C. Essa medida de 120 graus. E pego a minha régua, finalmente, e faço a ligação entre os dois pontos, construindo a minha segunda semirreta. Percebam, então, que este ângulo entre os nossos pontos, né, B, A, C, tem 120 graus. Então, eu posso chamar este ângulo como sendo um ângulo A minúsculo, com um circunflexo, porque ele está acontecendo no ponto A, valendo 120 graus. E eu posso também nomear esse ângulo como sendo o ângulo entre o ponto B, A, C, e como o ângulo está se formando no ponto A, eu vou colocar um circunflexo aqui no A. Ele vai valer, então, 120 graus. Moleza, não é? É bem simples. Vamos examinar uma outra situação. Eu queria mostrar para vocês aqui os complementares. Digamos que nesse outro exemplo, então tem um outro exemplo. Eu vou construir aqui duas semirretas. Uma primeira horizontal e uma segunda vertical. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Uma segunda vertical. Tá. Vamos chamar a primeira reta, né? Nossa primeira reta que seria uma reta horizontal de reta R e a reta vertical, semirreta na verdade, né? De S. Vamos ver uma coisa aqui então, pessoal. Este primeiro ângulo que aparece aqui, vamos dizer que seja um ângulo onde eu vou pegar aqui um determinado ponto. Nosso ponto aqui pode ser, vamos pegar aqui um ponto A. E vamos fazer agora a construção de um ângulo de 45 graus, né, desse ponto A com relação a esta origem, esse ponto O. Como que eu vou descobrir qual é o ângulo de 45 graus, né,
entre esse ponto. Eu vou pegar então o meu transferidor. O meu transferidor, vou ajustar aqui na horizontal. E eu sei que no meu transferidor ele tem uma leitura que vai de 0 a 180. Nesse ponto de 180, descontando os 45 graus que eu quero, eu posso utilizar então, descontando esses 45 graus, chegar aqui, ou mesmo virá-lo, e procurar o ponto onde eu tenho 45 graus, marcá-lo. Vamos dizer que seja o ponto B, este aqui. Vamos traçar o nosso segmento de reta até o ponto B. E repare então que esse ângulo que eu obtive, né, é um ângulo então de 45 graus. Eu posso chamar esse ângulo de ângulo O minúsculo igual a 45 graus. Vejam, pessoal, se eu buscar mais 45 graus no meu ângulo, ou seja, complementar esse ângulo, que vai ser igual aqui ao nosso ângulo O, né? Eu vou ter aqui também 45 graus. Então, reparem que agora eu obtive o ângulo reto. E esse ângulo reto surge justamente quando eu tenho os meus segmentos que são perpendiculares, né? A formação aqui de um quadrado. Olha lá. Então eu tenho aqui 45 graus de ângulo nesta primeira abertura. E se eu fosse medir essa outra abertura, eu também tenho 45 graus. De forma que a somatória desses dois ângulos vai me dar 90 graus, que é justamente o ângulo reto. Nosso ângulo reto. Se eu olhar para o outro lado, aqui das minhas semirretas, que estão ajustadas dessa maneira, eu percebo que eu também posso obter 45 graus do outro lado. Então, vamos aqui fazer a anotação para o outro lado em 45 graus. Deixa eu só procurar aqui o meu transferidor, onde é que eu coloquei? Ficou aqui para baixo. Só ajustar aqui para vocês. Pronto, agora tá para enxergar legal. Então, colocando o nosso transferidor, reparem que para o outro quadrante, para o segundo quadrante, eu posso medir também 45 graus exatamente com o transferidor nesse ponto. E se eu puxar a minha semirreta, que seja este um ponto C, percebam que eu também terei 45 graus nesta abertura com relação a um ponto D, e também terei 45 graus nesta outra abertura, esse outro ângulo. Então, notem que a somatória desses dois ângulos vai me dar um ângulo reto de 90 graus. Assim como aconteceu aqui no primeiro quadrante, 90 graus. Se eu quisesse saber o total que eu tenho na abertura completa, ou seja, se eu pegasse e quisesse a medida do ângulo que parte aqui do nosso ponto O, entre o ponto O, aliás, entre o ponto A e o ponto D, percebam, todo este ângulo que está aqui
vai ser o quê? A somatória de 90 graus mais 90 graus. Então, todo esse ângulo vai corresponder, então, a 180 graus. O nosso ângulo, então, raso, né? Vejam que eu posso considerar que entre o ponto A, o ponto O e o ponto D, que está aqui, ponto D, ponto A, ponto O, então o ângulo se forma no ponto O, vai ser a somatória de 90 graus do primeiro ângulo reto, mais 90 graus do segundo ângulo reto, 180 graus. Prosseguindo no mesmo raciocínio, se eu quisesse uma medida que projetasse mais 90 graus, ou seja, uma abertura que chegaria até aqui o nosso ponto E. Vejam então que o complemento dessa volta que eu darei corresponderá a mais 90 graus. Então, o ângulo entre o ponto A, o ponto O e o ponto E, põe aqui um chapeuzinho no nosso O, vai ser igual a 90 do primeiro quadrante, mais 90 do segundo quadrante, mais 90 do terceiro quadrante. Então, chegaremos aqui com 90, 180, 270 graus. E se eu quisesse fazer a volta completa, olha lá o ângulo completo. No ângulo completo, voltando aqui, eu tenho mais 90 graus a somar. E se eu quisesse então essa volta completa, eu vou ter então o nosso ângulo entre o ponto A, o ponto O, e voltando para o nosso ponto A, isso corresponderia a 360 graus. Muito bem, pessoal. Espero ter auxiliado vocês, né? Até eu ter tirado aí algumas dúvidas a respeito das medidas dos ângulos. Um abração para todos. Titio JR deseja que todos tenham um bom dia. Até mais. Abração.